Boa tarde, senhores. Novamente, professor Sarto, mais uma aulazinha de física. Então, nós vamos tratar aqui do assunto que nós já começamos em aulas anteriores, que é energia e trabalho, né? Nós calculamos o trabalho de uma força quando essa força é constante, quando ela não muda, ela é constante durante todo o deslocamento. Mas nem sempre isso é verdade, né? A gente vai mostrar, por exemplo, um caso de um elevador. Ele começa com uma força inicial, né, de tração, uma força inicial. Mas essa força pode variar. Sobe mais gente, ele vai ter que aplicar uma força maior. Né? Chega um certo ponto que engancha um cabo, ele vai provocar uma força maior ou menor. Então, essas forças podem variar em módulo durante o deslocamento. Então, nesse caso, aquela formulazinha que a gente estudou, força, que o trabalho de uma força é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, pode não funcionar. Para isso, a gente vai tratar daqui, ó, trabalho de uma força de módulo variável. A definição de trabalho de uma força F só é válida quando essa força é constante, como eu falei. Ou seja, só podemos calcular o trabalho de uma força ao longo do deslocamento se essa força tiver o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, né? Ao longo desse deslocamento. Mas nem sempre isso acontece, né? Quando não acontece, a gente vai ter que trabalhar com uma nova definição, com uma nova equaçãozinha para calcular esse trabalho. Mas não é difícil. Vocês vão ver, para calcular esse trabalho, basta que nós saibamos o gráfico do comportamento dessa força ao longo do deslocamento. Né? Então, por que o gráfico? Porque a figura do gráfico vai formar com o eixo X, né, que vai ser o eixo do deslocamento, uma figura plana, geométrica plana, que nós sabemos calcular a área, pois o trabalho será numericamente igual à área. Tá certo, gente? Vamos ver um exemplo. Isso aqui é tão simples que vocês só têm que se lembrar das fórmulas de área, não pode esquecer. Nesse caso, a força aplicada pelo cabo de um elevador varia, é uma força de módulo variável, com um gráfico a seguir. Esse gráfico aqui ao lado, né? Quando estamos em 0 metro, a força é igual a zero. À medida que eu vou aumentando o total de metros, a força vai subindo. Quando eu chego em 400 newtons de força, ela permanece constante, mas os metros continuam aumentando. Mas aqui começa a decair a força até chegar em 10 metros, quando ela vai zerar novamente. Note que o gráfico desta função, né, da força em relação ao espaço, forma uma figura plana conhecida nossa, que é o quê? O trapézio. Muito bem. Então, para que ele quer o quê? Ele diz o seguinte: se o elevador tem 200 kg de massa, determine o trabalho realizado por essa força de tração, que o trabalho é realizado por uma força de tração, aplicada pelo cabo no elevador. Observe que, para que eu calcule esse trabalho, basta que eu calcule a área desse trapézio. E vocês se lembram que o trapézio é um quadrilátero especial, notável, que tem duas bases paralelas e duas não paralelas. Essa base aqui, a maior, a gente chama de base maior, de Bzão, ó. E esse Bzinho aqui vai ser essa base menor. E esse H, professor, vai ser a altura do trapézio, né? Um segmento perpendicular à base maior. Então, base maior, Bzão, é de 0 a 10, então vale 10. A base menor é de 4 a 8, então 8 menos 4 dá 4. Quando eu faço essa continha, a altura é isso aqui tudinho, ó, é o maior ponto, ó, da figura. Então, a altura dá exatamente 400. 10 mais 4 dá 14, dividido por 2, 7 vezes 400, 2.800. O trabalho já calculei. Fácil, fácil, fácil. O trabalho da força de tração do cabo do elevador, simplesmente 2.800 joules, unidade de trabalho, ok? Gente,
Um conceito importante também nesses cálculos de trabalho, e muitas vezes a gente vai precisar, a gente não tem informação da força, nem tampouco do gráfico, mas a gente tem uma informação de uma coisa chamada energia cinética, simplesmente energia do movimento. Então, os corpos apresentam movimento, produzem movimento, porque eles possuem energia cinética. Energia cinética é energia do movimento, ok, gente? Então, por que eu estou apresentando energia cinética, definindo energia cinética? Porque aqui no teorema da energia cinética, eu vou calcular o trabalho. Então, se eu tenho a seguinte situação em que um corpo de massa m, com velocidade inicial vi, sofre um deslocamento ΔS e adquire velocidade final. Ave Maria, professor, muita letrinha. Importante, porque como a gente vai botar isso nas continhas, a gente não pode botar as palavras todas. São grandes, enormes, vão atrapalhar a equação. Então, se acostume com as letrinhas para se familiarizar com os valores. Então, é o seguinte, esse corpo pode estar sob a ação de diversas forças de intensidade constantes, representadas pela força resultante Fr. Como se encontrava inicialmente em repouso, o corpo se deslocará em movimento retilíneo, na direção e no sentido de Fr. Então, juntando todas as forças, somando, nós vamos encontrar uma força resultante. E esse movimento retilíneo na direção no sentido da força resultante. Professor, e o que é o teorema da energia cinética? Que coisa complicada. Não, é bem simplesinho. Vou botar minha carinha bem aqui. Teorema da energia cinética simplesmente vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Isso vai resultar no trabalho que essa força resultante realizou. Tá certo, gente? Então, basta que eu saiba calcular a energia cinética. E a energia cinética é bem simplesinho, ó. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, eu vou calcular a massa do corpo, velocidade inicial, vou achar a energia cinética inicial. Velocidade final, vou achar a energia cinética final. Então, é o seguinte, vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Pega esse exemplozinho aqui, bem facinho aqui, ó. A força que atua sobre um corpo varia com a posição, de acordo com o gráfico. Então, nós temos um gráfico, preste bem atenção. Esse gráfico que essa força está, né, realizando em relação ao espaço, vai formar uma figura com o eixo X. Essa figura é um triângulo. Vamos guardar essa informação. Se a energia cinética do corpo na posição X igual a 0, bem aqui, ó, ele diz que quando o corpo estiver nesta posição, a energia cinética dele é de 20 joules. Ele quer saber o seguinte, e na posição X igual a 3, será de quanto? Então, essa energia X igual a 0 será a energia cinética inicial. Quando chegar no final, X igual a 3, nós teremos energia cinética final. Então, vamos fazer essa continha. O que é que eu preciso saber dessas duas fórmulas aqui? Se em X0 nós temos uma energia cinética inicial de 20 joules, e o trabalho, por definição, é numericamente igual à área do triângulo, e se nosso triângulo tem base igual a 3, a altura igual a 4, e a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, quando eu faço essa continha boba, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Já achei o trabalho. Achei o trabalho. Mas, professor, ele não quer o trabalho. Ele quer energia cinética final. Beleza, vou para cá, usar essa fórmula aqui, ó. Trabalho de uma força resultante é igual a energia cinética final, que eu não sei, que eu quero saber, menos energia cinética inicial, que eu sei, foi dada 20 joules. Como eu já descobri o trabalho, basta eu substituir, ó. 6 joules, que é o trabalho que eu achei, é igual à energia cinética final, que eu quero encontrar, menos a energia cinética inicial que ele deu, que era 20. Quando eu passar esse cabra para cá, vai ficar positivo. Então, 6 mais 20 dá 26 e o gabarito é a letra D. Questãozinha fácil, só para exemplificar o teorema da energia cinética. É importantíssimo, não
Não me esqueçam. Outro conceito importante. Vai a minha carinha para outro canto. Na definição do trabalho de uma força, não se leva em consideração o tempo gasto para realizar. Então, eu realizei um trabalho, mas eu não levo em consideração o tempo. Vocês viram o tempo em alguma forma do trabalho? Não tem. Então, eu posso deslocar uma caixa, né, em 3 metros, o deslocamento, vou realizar um trabalho. Essa força de deslocamento, eu vou empurrar essa caixa, vai realizar um trabalho. Mas em quanto tempo? Eu posso ir bem devagarzinho, né? Ou posso ir rápido. Então, essa diferença, se vai rápido ou se vai devagar, o mesmo trabalho é o que nós vamos chamar isso aqui de potência. Lembra? O nosso ventiladorzão, que tem um aqui atrás de mim, rodando numa certa velocidade, né? Ele está realizando um trabalho, está tendo deslocamento. Mas se eu aumento a velocidade, ele fica forte. Ele vai realizar o mesmo trabalho, só que num tempo menor. Ele vai refrigerar o ambiente num tempo menor. Então, ele tem uma potência maior num determinado ponto e uma potência menor em outro. Nós temos determinados liquidificadores que vão fazer um suco com a dificuldadezinha danada. Já outros, a gente toca, o bicho é bem rapidinho, no instante vai fazer esse suco, porque ele vai ter uma potência maior. E potência é um estudo importantíssimo na física. Nós vamos ver isso em todas as áreas da física. Vamos ver que conceito é esse de potência. Então, ele diz o seguinte, como eu estava explicando que a qualidade que diferencia o tempo no qual esses trabalhos são realizados é chamada de potência. Quanto menor o tempo para realizar o mesmo trabalho, maior a potência. Lógico, menos tempo, maior a potência. E como é que eu calculo a potência, professor? Simples, meu filho. A potência, você vai ter um trabalho, né? T, no intervalo de tempo ΔT. A potência média vai ser essa razão do trabalho pela variação do tempo. Importante. No Sistema Internacional de Medidas, aqui o trabalho é em joules, o tempo é em segundos. Joules por segundo vai se denominar watts, né? Em homenagem ao engenheiro escocês James Watt, ok? Esse cara fez muita coisa pela física. Muito bem? Então, aqui nós vamos já procurar um novo exemplozinho para a gente trabalhar essa questão da potência. Agora, vamos só conhecer, antes de passar o nosso exemplo, quais são esses valores no nosso dia a dia, né? A gente conhece muito o quilowatt, né? É um múltiplo do watt. Lembre-se que quilo, na matemática, esse prefixo quer dizer sempre 1000. Quilowatts são 1000 watts. São usados com frequência, né? E tem mais outras unidades. O cavalo vapor, mal se usa, mas... E o horsepower, que ele quer dizer a mesma coisa em inglês, né? Cavalo vapor, cujas relações com watts são expressos, né, dessa forma. Um cavalo vapor equivale a 5.736 watts. E um horsepower, a diferença é pequena, de 10 watts, tá vendo? 5.746. Basicamente, gente, é porque se usa em alguns países essa expressão HP, né? Tantos HP, e aqui no Brasil se usa cavalo vapor, né? A diferença é pequena. Na verdade, basicamente, a gente vai trabalhar sempre com watt. Essa é a unidade lá do Sistema Internacional de Medidas, ok? Por fim, vamos fazer esse exemplozinho bem facinho para vocês verem o que é uma matéria bem docinha, fácil de aprender e importantíssima. Cai muito no Enem. A figura abaixo mostra uma força constante de módulo igual a 20N. Está aqui a força, ó, gente. Ali a setinha, né? Essa força. Exercida sobre um bloco, né? Formando como deslocamento com a direção horizontal um ângulo de 37 graus, né? E ele se desloca num ΔS de 5 metros em 10 segundos. Ele faz 5 metros em 10 segundos. Então, o que é que ele quer? Determine a potência média desenvolvida por essa força. E professor, a potência pode ser desenvolvida pela força, sim. Quem é o trabalho? O trabalho aqui não é um trabalho, não é variável, lembra? Ele pode ser calculado porque a força, ela é constante. Então, eu vou usar aquela expressãozinha antiga, ó. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Ele deu que o cosseno do ângulo 37 é 0,80. Então, o trabalho
é a força, que ele disse que era 20 newton, vezes a distância, que foi o deslocamento, que foi de 5 metros, vezes o cosseno de 37, que é 0,80. Fazendo essa conta, e vocês sabem fazer, eu não vou nem fazer, o trabalho dá exatamente 80 joules. Professor, mas ele não pediu trabalho, ele pediu a potência. Como a força e o deslocamento são constantes, a potência média desenvolvida será de potência média é o trabalho realizado por essa força, dividido pela variação do tempo. Então, gente, ó, o trabalho que eu achei foi de 80 joules, o tempo foi de 10 segundos, 80 dividido por 10 dá 8 watts, né? E aí está a nossa continha bem simples. Tivemos hoje conceitos importantes, como calcular o trabalho de uma força variável, que o módulo varia, como é, quem é, o que é o teorema da energia cinética, para a gente calcular trabalho, e o que é potência. Muito importante esse conceito. Espero ter ajudado bastante. No momento mais adequado, eu entrarei com questões resolvidas sobre esse assunto. Até a próxima. Boa sorte.